Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast Arquitetos do Brasil. Você já está aqui com a gente há um tempinho, já sabe que nós temos trago aqui assuntos extremamente relevantes para tratar da arquitetura, do uso da rocha natural, da pedra natural na arquitetura, o que nós temos de evolução, o que nós temos de coisas novas, o que nós temos de abordagens. E hoje eu estou com uma convidada aqui duplamente especial. Especial porque é uma grande arquiteta, é uma pessoa altamente relevante, está no setor há muitos anos, vocês vão ouvir ela falar daqui a pouquinho. E segundo, que também é minha prima. Então está aqui uma querida aqui, trazendo aqui um assunto, uma pauta extremamente importante para a gente ter esse momento de reflexão, né? Você sabe que o podcast ele é uma ferramenta. As pessoas evoluíram muito, Ju. Antigamente as pessoas elas assistiam a TV e assistiam aquela comunicação de massa, né? Uhum. Hoje as pessoas estão evoluindo para buscar os seus conteúdos de afinidade, conteúdos da área que atuam. E para nós está sendo uma grata surpresa nós construímos esse quadro aqui, esse programa Pó de Pedra Arquitetos do Brasil. A gente tem recebido feedback de arquitetos de todo o Brasil mesmo, de pessoas que têm estado conosco aqui, tanto locais e pessoas de fora, pessoas que são daqui, que fazem trabalho em todo o Brasil e até no exterior, levando a arquitetura para o Brasil e para o mundo, aí, a nossa arquitetura, a nossa expertise, né? Que são as rochas ornamentais ou as pedras naturais. E eu estou aqui hoje com a Juliana Tedesco. Falei certo, né, Ju? Porque lá em casa é Juliana Depes, eu brinco com ela, mas é a Juliana Tedesco, a nossa querida arquiteta de hoje. E obrigado, Ju, por ter aceito o nosso convite para falar sobre esse tema importante. A gente vai falar hoje sobre a evolução das pedras naturais na arquitetura. A gente vai falar um pouquinho, vamos traçar uma linha do tempo aqui, vamos falar um pouco sobre como que o uso das pedras naturais evoluiu cada momento, né? Pelo menos nos últimos 20 anos, né, Ju? Que a gente vai falar aqui. Ou dar uma pincelada também na antiguidade, não custa nada, né? Sim. Mas, Juliana, quanto tempo de arquitetura você tem? Primeiramente, eu vou agradecer o convite, né, Bruno? É Juliana Depes Tedesco, mas profissionalmente eu acabo usando o sobrenome Tedesco, então Juliana Tedesco. Sou formada há 25 anos, esse ano vou fazer 25 anos de formada. Formei pela UFES, entrei em 95 na faculdade, formei em 2000, então vai fazer esse ano 25 anos. Foi uma época de mudança intensa, né? Muito. Tudo, né? De tecnologia. Muito. Né? Foi nessa época aí, Ju, eu tenho orgulho de falar que eu sou técnico de edificações. Eu brinco quando eu tenho oportunidade aqui, eu brinco, pessoal, eu não sou arquiteto por deslize, né? Na época não era uma boa opção fazer faculdade de arquitetura, você lembra disso? Era uma época muito conturbada da história, né? Muito. O arquiteto não tinha a valorização que tem hoje, né? Sim. E era um desafio você fazer arquitetura, não tinha... Eram poucas faculdades também, era só na né? UFES só mesmo, na né? UFES, Que Espírito tinha. Santo era só UFES ou você ia para o Rio de Janeiro. E aí eu peguei, nessa época mesmo, 95, 96, 97, eu peguei chegou aqui o curso de AutoCAD, na época era o R14, e custava o valor de um carro. O salário mínimo era R$120, o curso custava R$980. Era caríssimo, eu fiz esse curso também. Pois é, e aí a gente estava nessa fase, né, de mudança da prancheta para a tecnologia, né? Sim, eu peguei o final da prancheta, ainda desenhei um pouco de prancheta e o final da faculdade já era tudo em AutoCAD. AutoCAD, pois é, eu peguei um pouco foi exatamente nessa... E a gente vai falar um pouco disso. Fala aí, você que está com a palavra aí, como é que foi essa sua entrada na arquitetura, por que você optou pela arquitetura e o que você viu que te vislumbrou ali? Eu acho que desde cedo eu sempre fui muito ligada à criatividade, à moda, a desenho. Sempre gostei um pouquinho da área de exatas, então eu acho que isso me levou um pouquinho para a arquitetura. Na hora de decidir o que vai me levar para a área de artes e exatas junto. Então aí foi a união disso que foi para a arquitetura, que é mais ou menos por aí mesmo. Você tem que ter criatividade, mas você tem que ter pé no chão, você tem que ter logística, né? Então eu acho que as duas coisas têm que andar ali juntas o tempo todo. Não adianta só você sonhar e não conseguir executar, né? Então eu acho que isso é muito importante para qualquer pessoa que está fazendo arquitetura aí. Você tem que saber que você tem que executar, você tem que aprender isso. E então o sonho tem que ir, mas ele tem que ter uma execução. Pois é, e a arquitetura, ela
passou, se a gente for aqui puxar um fio lá atrás, a gente vai se encantar com com todos esses momentos históricos, né? Da arquitetura, em tudo, né? Desde os primórdios. A arquitetura ela passou pelo Renascimento, lá, Renascença, pelo todas essas fases históricas aí, culturais e do renascentismo, né? E outras coisas mais. Aí teve a fase gótica e papapá. Então cada fase teve a sua nuance, né? O seu expressionismo histórico. Mas o legal dizer é o seguinte: desde os primórdios a pedra sempre esteve lá, né? Sim, com certeza. Meus filhos estão estudando agora pré-história e qual é o artefato que tem da pré-história para poder ser estudado? Osso e pedra. Não tem jeito, não a pedra tem estava jeito, lá. A pedra está lá. A primeira casa, caverna. Né? Não tem. A primeira roda, uma pedra. A primeira, né? Então é o que perpetua, é o que está lá para poder ser estudado. E todos os fragmentos históricos da construção civil que a gente ainda tem acesso, com exceção da madeira, que pode ter alguma coisa ainda, mas todos são de pedra. A pedra ela tem uma representatividade, o ser humano descobriu, né? Desde do Egito, o Antigo Egito, até a Babilônia e tudo mais, né? Sim. E a rocha ela tem sido uma matéria-prima há anos da construção civil, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, Ju. Como é que a arquitetura, no primeiro momento, assim, uma fala superficial, a gente nem aprofundou sobre isso nos bastidores, mas como é que a arquitetura ela enxerga a pedra natural de tudo, de todas as formas possíveis e imagináveis e de todas as funções imagináveis. Fala um pouquinho sobre a pedra na obra, na construção civil. Sim, a pedra, na verdade, né, lá nos primórdios, ela era um facilitador, né? Ela era a base, né? Até na Bíblia tem que a casa é de pedra é a casa que vai ficar sustentada, né? Então, a pedra é o que perpetua. Então, se você vai à Itália, você vê aquelas praças, elas são de séculos atrás e tão perfeitas, né? Intactas. Então, você vai nas igrejas, você olha, você fala, os altares são de pedra e estão intactas. E aí você não precisa ir muito longe. Você vem aqui nas igrejas da nossa cidade mesmo, se você for ver as igrejas mais antigas, o que está intacto? Que não... O tempo não consumiu. O tempo não consumiu, e aí, lógico, algumas coisas o tempo consome e você tem que restaurar, não tem jeito, né? Tem que dar manutenção também. Mas a pedra, ela está lá. Então, a pedra ela é durável, né? Ela é para a vida. Eu fiz uma entrevista aqui, eu fiz a entrevista na Marmomar, que eu esqueci, acho que foi o Pedro, aquele lá, o português, foi o Pedro, né, Saulinho? Eu acho que foi o Pedro Antunes. Depois você olha aí, você me fala no ponto aqui. Mas eu entrevistei um português que é dono de uma pedreira de limestone, lá em Portugal, lá numa região que me fugiu o nome agora. E aí ele me contando a história da pedreira dele, que era dos pais e dos avós e tal, e ele fala que o pessoal começou a arrancar pedra lá para fazer as bases das igrejas, dos mosteiros e tudo mais, dos muros, para prevenir as terras de invasão lá. E aquilo começou como uma engenharia, a pedra começou como uma engenharia barroca da época lá da arquitetura católica e se tornou... feudalismo, né? Porque o feudalismo que se defendia, fazia... Depois eu vou te passar o link dessa edição que ele conta. E no final das contas se tornou um negócio de família e tal. Começou com aquele uso primário, né? E a gente tem... o legal, Ju, que a gente vai aqui conversando com as pessoas e a gente vai pincelando cada visão diferente das coisas. E a arquitetura também. Eu me lembro que, acho que no primeiro programa... Aliás, foi um curso, eu trouxe o Hermann Kruger, que acabou de se formar em arquitetura aqui, e a gente estava falando um pouco sobre a pedra natural e do mármore aqui e tal, etc e tal. E ele trouxe em voga, ele mostrou pra gente, ele tem umas fotos, deve estar em algum banco de dados aí histórico, aí de algum lugar, de algum museu, e ele trouxe as fotos de Brasília. E as fotos de Brasília, lá dos anos 50, se não me engano, mostram que o Oscar Niemeyer escolheu fazer Brasília com as pedras daqui.
Os mármores daqui. Os mármores daqui. Todos aqueles palácios lá, né, o Congresso e o Palácio do Planalto, são revestidos com mármore. Foi uma exigência dele. Então Mármore nacional. Às vezes a gente não consegue entender, não consegue enxergar a conexão histórica de que por que Brasília tem um parque lá, tem uma galera que Brasília, Minas Gerais ali na Pampulha, região da Pampulha também, que foi feita pelo Oscar Niemeyer, tudo com mármore daqui, né, várias obras ali barrocas e tal. E quando a gente vai conectar, e lá tem um polo de pessoas que compram muito mármore daqui. Foi porque a arquitetura tomou esse caminho. A arquitetura influenciou dessa maneira. E a gente vê que, ao longo da história, o quanto que a decisão arquitetônica contribuiu para os usos e costumes dos materiais. E, nesse sentido, a pedra sempre se perpetuando como uma opção, né? Sempre. E aí, agora eu vou trazer a minha percepção, igual eu falei com você, da época que eu formei até os dias atuais. Você se formou em 2000? 2000, isso. Em 2000, igual a gente estava conversando antes, a gente não tinha essa opção de pedras que a gente tem hoje aqui para poder especificar. E aí eu pensando hoje com calma, eu falei, mas por quê, né? Porque quando eu formei, a gente, quando ia numa grande feira, numa grande mostra, eram os mármores importados que apareciam. Então, grandes construções luxuosas, elas utilizavam mármores. Então, era o Nero Marquina, era o Travertino, o Crema Marfil, mármores europeus. O Carrara, exatamente. Carrara. Então, eram esses mármores... Piguês, grego. Eram esses mármores que a gente via, só que esses mármores eles não podiam ser utilizados na cozinha. Então, quando eu comecei a especificar, cozinhas eram especificadas com preto, ocre... Com granito. E aqueles granitos amendoados. Isso. E aí, de várias cores, até vermelho. Eu não gostava muito de especificar, mas até vermelho a gente via. O vermelho Brasília, né? Foi moda uma época, né, Ju? Foi moda uma época, e eu vou te falar que o Maurício Arruda, que eu gosto muito, ele fez uma casa belíssima com vermelho Brasília. É só questão de estética, de gosto, estética, né? E de saber fazer a composição. E você lembra, né, quando tinha aquelas colagens que você fazia uma saia de cozinha lá, da saia da pia, aqueles troços colados de uma cor e de outra, ficava aquele troço tudo colorido. Tudo com detalhezinho. Miguel Antunes, obrigado. Só o Saulinho me lembrando aqui, foi o Miguel Antunes. Vamos lá, falei que é o da Pedreira, né? Da Pedreira, de Portugal, português que eu entrevistei. Português. Mas continua o raciocínio aí. Você estava falando, então, a gente tinha acesso a essas pedras. Pedras, a gente não tinha tanto acesso às outras pedras. E aí eu comecei a pensar, gente, da minha percepção, eu não sou um estudioso, né? Não sou da indústria, então estou falando pela minha percepção. Por que naquela época a gente não usava? E aí, foi a tecnologia. A tecnologia melhorou, ajudou a telas. Esses materiais, eles existiam antes, mas eu acho que era muito difícil de serem... das jazidas, né, de serem produzidos, porque alguns muito duros, outros quebravam. Perfeito. Não tinha tecnologia, não. Não tinha tecnologia. Não tinha, não. Você tocou num ponto que recorrentemente, a gente fala quando tem oportunidade aqui, quando chega nesse ponto da conversa. Geralmente não tinha tecnologia. A gente tem um patrocinador aqui que é Envelope Mais. Bota aí Envelope Mais rapidinho aí. Ela é uma das parceiras nossas. Essa Envelope Mais, ela tem ela e outras empresas, ela não é sozinha no mercado, né? Mas ela é uma empresa, uma das pioneiras, que começou essa empresa aqui, Envelope Mais, Aditivos Industriais. Elas desenvolveram um sistema chamado envelopamento de bloco. Que é o quê? Esses blocos não tinha... Era bloco que era considerado lixo na pedreira. Por que era lixo? Não é que era lixo, o material é lindo. É lindo, só que eles não tinham como aplicar, né? Não tinha tecnologia para poder extrair aquilo da pedreira. Aquilo chegava aqui tudo esquebraçado, tudo espatifado, porque balançava no transporte, quando a garra pegava, esfarelava. Aí inventaram um envelopamento que você bota uma tela e uma resina e você lacra, você faz ele a vácuo e ele fica lacrado, como se você... O nome é esse mesmo, envelopar. Como se você estivesse botando um papel de presente, assim, um embrulho de presente. Então você embrulha aquele bloco ali, aí ele dá resistência na base, aí você bota no tiar
E esse material hoje são os materiais mais valorizados do mercado, né? Os cristais, né? Os quartzitos, os dolomíticos. Né? E aí você começou lá atrás, Ju, eu quero te resgatar a sua memória aqui. Quando você começou a especificar as obras, o que tinha na mão era o quê? Era verde, né? Era verde, era isso, preto, o ocre que você acabou de falar, alguns branquinhos, amarelos. Né? Mármore pinta verde. E as casas, você vai pegar as casas dos anos 80, dos anos 90, aqui, principalmente aqui em Cachoeiro, é tudo de mármore pinta verde. Tudo de mármore pinta verde. Mármore chocolate, lembra do chocolate? Chocolate nem existe mais, nem existe mais. Foi uma faixa na pedreira lá que tinha a gente chamava de chocolate porque ele... E tinha um rosado, que era da mesma pedreira. Rosa raíça, da pedreira. Virava. E aí, o que tinha na mão era aquilo. E como é que a arquitetura... Eu quero não só falar de pedra, mas eu quero criar uma conexão com você aqui. O seguinte, como é que era a arquitetura dos anos 90, comecinho dos anos 2000, como é que é a arquitetura hoje? Esquece a pedra, eu estou dizendo assim, o uso dos espaços. Como é que era? O cara ia projetar uma casa. O que ele conceituava, o que ele queria, esperava de uma casa, contratava, Juliana, preciso construir um projeto aqui de uma casa. Quais eram os atributos, quais eram as exigências, características de um projeto final dos anos 90, a época da sua formação ali, 2000, para as casas de hoje? O uso do espaço. O uso do espaço era um espaço mais fragmentado. Né? Hoje, né, a gente se fala em ampliar os espaços, em abrir os espaços de convivência. Esses espaços eram espaços mais fragmentados. Então, eu tinha os quartos dos filhos, eu tinha um escritório separado, eu tinha quarto uma suíte master, né, que a gente fala hoje, tinha uma área de churrasqueira, porque não tinha, né, os eletrodomésticos que existem hoje, né? A cozinha separada do resto da casa. Cozinha separada, uma copa separada, então era assim... áreas muito fragmentadas. E hoje a gente tem já o multiuso de tudo, que é aproveitar o máximo do espaço, até porque hoje o espaço também... alguns espaços são grandes e os que são grandes eles querem aproveitar salas enormes, integradas com a área gourmet e com a área externa. E antigamente não, esses espaços eram menores... E cada um... Tudo dividido? Tudo divididinho, tinha uma televisão. Hoje em dia é difícil um cliente pedir televisão no quarto. É mesmo? As pessoas não querem TV no quarto mais? Eu tô com isso, acho que as pessoas hoje vão para a sala... Fazem aquela sala incrementada, né? Na Suite Master talvez, mas assim, quando tem filho, geralmente não me pede mais. Não usa a televisão, não usa. Eu teria problema, que eu só durmo, a Suzana briga comigo, que eu fico com a televisão ligada lá e eu vou pra sala, porque não é por nada, é pelo barulhinho da TV. Que tá acostumado, né? Mas é o seguinte, as pessoas estão vivendo mais nas casas, né? Sim. E você acha que a pandemia afetou isso? Com certeza. Com certeza. A pandemia, por incrível que pareça, para a nossa área, foi um boom. Né? A gente tinha que ficar negando... orçamento, né? Orçamento, porque você não tinha condição de... Não tinha braço para fazer. Não tinha braço para fazer, mão de obra para poder atender todo mundo. Mas todo mundo se voltou para dentro de casa. Porque aquele dinheiro que você ia usar para ir no restaurante, que você usava para poder viajar, aquele dinheiro ficou lá. Né? Então, a pessoa falou, eu vou ficar em casa, não sei quanto tempo que eu vou ficar. Home office. Então, home office, que muitas vezes... Lá na frente, que você lembrou, as pessoas foram tirando porque não quero trabalhar em casa. Porque, né, a vida vai mudando. O home office, não quero trabalhar em casa. Hoje, o home office já é obrigatório. Antes era uma bancadinha no quarto para poder resolver uma coisa ou outra no final de semana ou à noite. Hoje não, hoje é um home office, porque muita gente trabalha online. Né? Ô Ju, você me falando aí, eu estou ouvindo você falar e estou lembrando de, por exemplo... Era a onda, era a moda nos anos 90, nos anos 2000, casa com sacada. E aquelas sacadas assim... Pequenininha. Pois é, hoje praticamente não está se usando sacada mais, ou quando se usa, eu estou falando em casa, né? Uhum. Prédio é outros 500. Uhum. Mas mesmo em prédio, o que o pessoal está fazendo em prédio? Fecha. E transforma aquilo em área gourmet, né? Em área gourmet, ou avança para a sala, ou integra, ou às vezes integra no quarto, faz um home office ali naquele espaço.
Não é né? isso? Então, aí eu tô lembrando aqui, lá na casa de Carlinhos também, você lembra? Tinha um varandão assim, ninguém ia naquele lugar. Sim. Nos anos que eu... Sim. Ninguém fica aquele mondrongo lá gastando tinta, gastando de tempo em tempo você tem que fazer. Arquitetonicamente é muito bacana, porque dá um volume, né? Dá um volume, dá um né? volume. Dá então... o quebra-sol também. Que Sim, faz uma proteção das esquadrias, né? Tem várias funções, vantagens. Mas hoje aí. em dia é clean, é mais retilíneo. Uma casa de luxo hoje, o que você diria que seria uma característica de uma casa de alto padrão hoje? Seria o quê? Um triplex, duplex, uma casa com área de lazer? Como é que funciona isso? Triplex, duplex, eu falo, depende muito do terreno. Né? Se eu tiver um grande terreno, eu vou fazer uma casa linear que vai ficar belíssima, não tem escada, né? Fica muito mais integrada. Então, eu acho que tudo depende do terreno e depende do cliente. Porque, às vezes, eu estou te falando aqui numa casa linear, térrea, mas às vezes o cliente vai falar, não, eu gosto de dar muita festa e eu quero uma área separada, eu quero ficar em cima, eu não quero ficar embaixo. Então, tudo quem direciona é o cliente. Mas eu entendi, mas o cliente direciona, mas tem algumas práticas que meio que fica em voga, né? Por exemplo, tá me vindo à mente aqui agora, eu não sei se tá na moda, você que é arquiteta aqui, eu quero saber de você. Eu tenho visto assim, o pessoal construindo aquelas casas com aquelas portas de 3 metros. Sim, isso tá na moda agora. Tá na moda? Tá na moda aqueles portões. Por que o pessoal tá querendo esses troços extravagantes assim? É período mesmo? É gosto arquitetônico? Alguma tendência? O que você acha que dita essas coisas? Eu acho que dita, né? Eu falo que hoje a mídia social, ela encurte aquilo na cabeça e vai todo mundo vendo aquilo. Até daqui a pouquinho ninguém mais querer, porque todo mundo tem igual. É sempre assim. Aquela porta começa a empenar, vai agarrando no chão, aquilo é um problema, hein? Porém, aí, quando é madeira. Aí, hoje em dia, você tem um ACM, você tem outras... Aí, as tecnologias vão melhorando e eu acho que é isso. O emprego... o que aquela porta quer dizer? A tecnologia, eu consigo fazer uma porta gigantesca, leve, com cara, às vezes, usando um ACM ou um alumínio que parece madeira, né? Mas ela vai ficar leve. Eu gosto muito da madeira, mas às vezes a gente não pode usar determinado material para uma função que ela não vai conseguir responder. Então, realmente, se eu usar a porta de madeira, ela vai me dar problema de empenar. Então, o cliente já tem que olhar lá e saber que ela vai dar uma empenadinha, vai bater sol nela, por mais que tente, ela não vai ficar retinha, como se fosse um ACM. E piscina dentro de casa, de terreno, assim, continua na moda? Piscina é o tipo de coisa que não sai da moda ou sai? Eu acho que valoriza. Eu falo, né? Que a piscina, ela valoriza. Eu tenho clientes que amam piscina e tenho clientes que não amam. Eu sou uma pessoa que não chego na piscina. O que é isso aí? É projeto da... Isso é projeto, Então vamos falar aqui, ó. Obrigado, Saulinha. Saulinha, tá vendo? Saulinha é espetacular. Isso é projeto, isso é até uma reforma. Esse aqui foi executado? Está sendo executada, ela não está pronta ainda não, ela está sendo executada. É isso que eu tenho te falado, ó, os portões lá, quantos metros tem essa porta? Essa porta aí não é tão grande não, porque é uma reforma, então tem uma viga em cima. Mas ela tem aí uns 2,50, porque ela pega até a viga. Volta lá, tem como voltar o vídeo? Olha só, Ju, que coisa interessante, é isso que eu estava me referindo. Você praticamente não tem sacada aqui, isso aqui é uma sacadinha mínima, né? Isso aí nem é sacada, isso é um guarda-corpo. Então pronto. É um guarda-corpo. É um guarda-corpo. Para poder ter um plano aí de vidro grande, você né? não tem um painel protuberância grande. Saindo para... Você não tem protuberância saindo para fora da obra? Não. A obra está toda retilíneazinha. E linda, né? Linda. Toda envidraçada. O vidro tomou uma proporção muito grande, né? Sim, sim. Agora, Ju, eu tô vendo aqui, isso aqui é o quê? Espacato? Você desenvolveu aqui espacato? O que você pensou? Esse não é espacato, não. Aí foi uma cerâmica, um tijolinho cerâmico, não é nem tijolinho. Entendi. Que é uma cerâmica mesmo, mas ela vem telada. Anos atrás, Ju, e você me permita, eu vou fazer uma observação e você vai dizer. Uma frente dessa aqui, por exemplo, talvez, é lógico, vai do gosto, vai de todas as outras variantes. Mas seria uma tela boa pra gente meter uma pedra natural ali, né? Total. E ainda... Antigamente não, hoje ficaria lindo. A gente pode sonhar com isso ainda? A arquitetura pensa nisso? Total. Com certeza. Essa viga aqui passa da casa. Tem outra vista dessa casa aqui?
Eu não sei se aí tem outra vista, mas ela passa pelo outro lado também. Legal esse desnível aqui, ó. Muito interessante, ó. Passa muito pelo legal. outro lado também. Gostei desse desnível aqui, cara. Muito legal, hein? Essa casa ela fica em cima de um morro, né? Ela é um terreno bem grande, é como se fosse uma chácara. Mas dentro da cidade? Dentro da cidade. E aí a gente tem essa possibilidade de fazer esse desnível para ter essa piscina aí de borda infinita. Eu falei triplex, aqui tá parecendo um triplex, é isso mesmo? Aí são 3 andares. De uma casa só? De uma casa só. Ela tinha 2 andares e um terraço, e aí essa casa cresceu. Tô vendo aí. Essa casa cresceu. Ela tomou uma proporção, era uma reforma, e ela tomou uma proporção. O proprietário foi se empolgando e ela tomou uma proporção, virou uma casa de... Isso aqui é um anexo? Isso é uma área gourmet. Uma área gourmet. Uma área gourmet. Afastada da casa. Isso está muito em voga, né, hoje, né? Essa está afastada da casa, mas nesse último andar aí a gente tem uma outra área gourmet, que é uma área gourmet mais reservada. Então, para quando tiver a família, eles estão lá em cima. E quando vem a galera, convidados estão lá embaixo, separados para não... Pra você não ficar sujando o banheiro, que depois tem alguém que limpa. Sim. O arquiteto tem que pensar nisso tudo, né, Ju? Sim, com certeza. No uso da casa. Com certeza. Bom, mas dá pra ver aqui que o cara é festeiro, o cara gosta de receber bem os convidados. Sim, tem família grande. Tem família grande. Sim. Né? O cara tem um triplex, meu amigo. A gente tava falando Sim. E aí o terreno é grande, mas aí como a gente já tinha essa estrutura montada e é uma reforma, a gente optou por fazer esse triplex. Nessa casa tem elevador. Tá vendo? Tem. Tá vendo? Olha só, que casarão. Parabéns ao proprietário aí. Mas olha só, Juliana Tedesco, a gente estava traçando um paralelo aqui, criando uma linha do tempo. Nos anos 2000, você tinha poucos recursos de pedra. E até eu estava lembrando, de vez em quando, a gente está aqui, a gente vai lembrando das coisas. Me lembro que, como as opções eram poucas de cores... Não é que eram poucas, mas elas eram até muitas, mas geralmente eram monocromáticas, era aquela coisa, aquele desenho. Aquele amendoado, né? Você não tinha muitos veios, né? Os veios iam para os mármores. Exato. E aí o que acontece? O pessoal, para variar, ficava inventando um monte de coisa. Não sei se você vai se lembrar, porque eu era cadista, né? Eu mexia com isso. Era um tal de fazer tabeira de uma cor, tabeira interna, tabeira externa, e fazer jogo de xadrez nos pisos. E eu acho que isso era uma tentativa. Agora, a gente olhando para o retrovisor, a gente compara com o que tem hoje, eu imagino que aquilo era uma fuga para você ter opções multicoloridas. Concorda comigo? Na verdade, eu acho que era para personalizar, para a pessoa ter algo diferente do outro, que eu acho que isso que está muito ligado à arquitetura, né? Você ter uma personalização do que vai ser seu, exato, né? Diferente. Então o cara pegava uma pedra de vermelho Brasília assim, aí ele pegava uma pia e fazia um boleado assim e colava um preto no meio. Aí ficava aquela pia do Flamengo. Aquele monte de desenhozinho. Aí tinha muito desenho, tinha muito rococó, né? Os caras... Hoje não, hoje a coisa é clean. Ela é monocromática, assim, aproveitando os veios das pedras, né? Até porque as pedras hoje estão muito bonitas, então elas têm que ser valorizadas. Eu falo que hoje, a gente estava até conversando agora na Revestir, entre alguns arquitetos, e a gente estava falando isso, que hoje você tem um banheiro, você não precisa ter um monte de material. Se tiver possibilidade, porque o custo da pedra também hoje, dependendo da pedra, o custo é mais alto, mas se você tiver possibilidade, você coloca a pedra no box, uma pedra belíssima, na bancada, e o resto você pode usar uma pintura, porque a tecnologia da pintura hoje, ela te dá a possibilidade disso, de você ter uma pintura acrílica ou um velvet, que são pinturas mais resistentes, né? As marcas hoje, elas desenvolveram muitas pinturas que são resistentes e mais fáceis de aplicar, porque antigamente a gente só tinha epóxi, e epóxi não era qualquer mão de obra que sabia fazer epóxi. É verdade. Então isso facilitou muito. E aí, a gente sai de 2000, sai de 2005, sai de 2006, a gente passa por 2010, 2015, veio uma profusão de cores, de formatos, de tamanhos, de qualidade de material. A partir de 2010, eu acho que aí começou a vir o boom do quartzito, né? E veio o Taj Mahal, o Mont Blanc, hoje que você vê usando... Super White, veio muitas coisas. Super White, vários. E aí, o que hoje o arquiteto, ele tem muita matéria-prima
à disposição. Uhum. E aí, Ju, eu tenho falado aqui sempre que eu tenho oportunidade com os arquitetos que a gente consegue trazer e tem esse bate-papo, que eu digo sempre o seguinte, você que é um arquiteto, você está assistindo a gente em qualquer lugar do Brasil, você não é de uma terra como a nossa aqui, a gente tem muito acesso à indústria da pedra, correto? Sim, sim. A gente tem familiares, pessoas queridas que a gente vê pedra todo dia. A gente mora próximo às indústrias, mora próximo à pedreira. Muitos conhecidos, né? Os proprietários de empresa e é um mercado convivem, que a gente atua, né? A gente atua e está ali circulando o tempo todo conosco. Então, talvez você não tenha... isso é uma briga nossa, esse projeto aqui também é para isso, para subsidiar a informação para quem está longe, para o arquiteto que não especifica porque ele não tem segurança em especificar. Vem um momento em que o arquiteto daqui, eu tenho dito sempre, nós temos uma expertise em especificar pedras. Sim. E a gente tem dito isso para o mercado brasileiro. Olha, os arquitetos de Cachoeiro, região, Espírito Santo, os capixabas, nós que estamos aqui no polo, nós lidamos com isso, a gente convive, a gente estuda essa realidade para entender a aplicação e para entender o uso arquitetônico daquilo, a composição arquitetônica daquilo. Como você enxerga, Juliana, o atual momento assim, da arquitetura em termos de criatividade e opções de cores e de formatos e de composição de geológica, de pedras? A gente tem uma variedade muito grande. Como que está esse uso? Como é que você enxerga? Como é que o arquiteto pode especificar mais pedra na obra dele? Eu acho que a indústria do granito, ela está chegando, ela enxergou que ela precisa ser vista por arquitetos para que isso chegue no consumidor final. Porque muitas vezes o consumidor final ele não sabe que existem N, né, materiais diferentes aí. Possibilidades. E tantas belezas, né? Que são belezas mesmo, são materiais. Eu falo que você usar uma pedra hoje é uma experiência, né? Você ter algo único, mesmo que seja uma pedreira que tem um bloco, nenhuma vai vir igual a outra. Perfeito. Né? Nenhuma. E isso é muito bacana. Então, a indústria ela está fazendo esse passo a passo de chegar nos arquitetos. Para a gente aqui do Espírito Santo é uma coisa mais comum, mas para quem está lá no São Paulo, Sul... Centro-Oeste é muito distante, né? Então eu acho que isso tá se fazendo nessas mostras, né? A gente vê que o pessoal da indústria eles estão patrocinando, eles estão investindo. Então quando a gente vai em alguma mostra de arquitetura, a gente vê um monte de pedra aqui da nossa cidade. Isso é muito bacana. Das empresas daqui, né? Sim, isso é muito bacana. E você teve na Revestir agora? Tive. Quais as impressões que você teve lá? A Revestir, muita tecnologia, né? Eu falo que a tecnologia também chegou. Hoje, o que eu vejo? E eu acho isso bacana. A empresa, eles vêm imprimindo materiais parecidos com a pedra, mais pedras, mas hoje em dia o Travertino está mandando na parte da cerâmica. Então, você vê aqueles beges, alguns cinzas, alguma coisa mais amendoada, assim, como se fosse pedra. Mas, assim, o bege, e eu vejo que por esse lado do Travertino, todas as empresas colocando. E muito bonito. Mas o que eu acho legal disso tudo? Nas feiras, eles estão misturando e eles também tiveram essa percepção que não dá para andar a cerâmica ou o porcelanato sozinho. Ele não vai fazer a beleza total. Então, eles viraram o quê? Coadjuvantes. Por que eles vêm com essas? Essa é a minha percepção. Entendi. Entendeu? Porque eu tenho espaço para entrar com a pedra também. Eu acho que uma coisa não precisa brigar com a outra. Você vê a pedra aí agora, todo mundo usando imobiliário, os melhores designers agora misturando com vidro, com metal, com madeira. E eu acho que é essa jogada. Tá todo mundo conectado e compondo, porque é isso que faz um ambiente bonito. Não, você tocou num ponto extremamente relevante aí. A gente até aqui, a gente defende a pedra, mas a gente não abre guerra contra material nenhum, porque todos eles são importantes. A minha casa, por exemplo, eu trabalho com granito. Eu tenho bancadas belíssimas lá de granito, de quartzito,
e minhas bancadas são em Gaia, até no Gaia Wild Forest. Bonito pra caramba. Só que meu piso é de porcelanato. Aí eu tenho os espacatozinhos de mármore e tal. Mas por que eu estou citando isso? Porque em momento algum a gente tem coisas que o porcelanato vai ser mais funcional, vai atingir mais objetivo. E às vezes também o custo. Então, às vezes você está numa casa grande com essa metragem quadrada, apesar de ser, a pessoa não tem a disponibilidade de pagar aquele custo todo para botar o material. Então, ela vem com material que tem um custo melhor, vai atender e aí dá toda a ênfase ao material que precisa. Aí você pode usar um quartzito, né? Eu mesmo tenho feito muito isso. Eu uso uma base ali de porcelanato, às vezes, para poder ter até um custo melhor na obra. Compor ali, né? E para virar pano de fundo mesmo. E aí você vem com um material belíssimo, destacando de um pedra. Revestimento. Agora, Juliana, na verdade, a construção civil no Brasil, ela passou e passa ainda, né? Por várias fases, né? Vários momentos. Você teve um momento, assim, eu não tenho os dados aqui, nem estou querendo inventar moda, mas isso é de conhecimento público. Você tem nos Estados Unidos, por exemplo, aqueles bairros habitacionais, como é que é? Bairro de moradia, me fugiu o nome aqui agora. Bairros que é para a pessoa morar, né? E são cidades planejadas, são aquelas casas, aquele estilo americano, aquela casa com aquele formato, aqueles bairros com toda aquela estruturação urbana, né? Aquelas calçadas largas, aquele jardim, aquele gramado bonito, sem muro, né? Sem muro, né? O máximo aquelas divisões de cerca-viva e as árvores em posições estratégicas, dando aquele sombreado, aquela coisa agradável. E o Brasil, ele é um país que, principalmente nos grandes centros, ele cresceu de maneira muito desordenada, né? O pessoal foi construindo na beira de rio, na beira de morro e não sei o quê. E beleza. Depois veio uma fase, né? Aí tem lá os anos 70, os anos 80, o pessoal construía como queria. Nos anos 90 para 2000 veio a verticalização das construções, muitos prédios. Cachoeiro mesmo, que é uma cidade mais de interior, mas começaram. Os principais prédios de Cachoeiro foram de 90 para cá, não tem nenhum de 90 para trás, né? Prédios novos, modernos. E hoje... Os mais altos, né? Os mais altos, que tem os outros mais baixos. Residencial, a palavra que eu estava querendo era residencial. Tem os mais baixos, mas os mais altos, sim, depois dessa... Mas aí, para finalizar o meu raciocínio e te passar a palavra, é o seguinte. E, de repente, a gente vê agora um resgate da moradia, da residência, né? da casa, né? Aquela coisa de casa, com os bairros planejados agora, né? Cachoeiro não tinha nenhum bairro planejado. O máximo que você tinha era o BNH, que eram as casas de reprodução lá dos anos 70, e você tinha talvez o condomínio Montanha, que é um pouco mais antigo só, e você não tinha novos bairros estruturados, com aquelas quadras planejadas. E a gente está vivendo agora no Brasil, e aqui em Cachoeiro, eu estive lá há 2 anos atrás em Feira de Santana, que é uma cidade de 500 mil de habitantes, 500 mil habitantes, que eu sou apaixonado pela Bahia, e Feira de Santana é uma cidade que não é litoral, mas ela tem uma logística, ela tem um anel rodoviário que cerca toda ela e vai distribuindo os bairros. E nós estamos assistindo agora as pessoas tendo oportunidade de planejar melhor as casas, né? Aquele sonho, né, sem ser casa pendurada com aqueles paliteiros que tem aqui em Cachoeiro, aqueles boi de palito. Acho que é informação, né? O que você acha que isso é um terreno fértil para o trabalho do arquiteto? O arquiteto tem capacidade hoje de usar um pouco mais a sua criatividade, o seu conhecimento para isso, para projetar casas, novas residências, um novo conceito de moradia? Sim, eu acho que a informação, né? As pessoas tiveram essa informação antes, não eram todos que tinham, era só uma classe mais alta que tinha informação
do qual era o trabalho do arquiteto. A classe média, que às vezes achava que não podia pagar, e a classe baixa, não imaginavam de forma nenhuma ter um arquiteto ajudando ali no seu projeto. Hoje em dia, eu acho que isso está um pouquinho mais democratizado, porque as pessoas elas entendem que é muito mais barato ela contratar um arquiteto do que ela fazer por conta própria. Ela vai errar muito. Ela vai perder dinheiro em vez de ganhar. Então, muitas vezes, assim, a gente está falando de construções grandes, glamourosas, mas muitas vezes com coisas menores, sem ter tanto glamour, ela pode ser funcional, ela pode ser bonita, ela pode ser aconchegante, ela pode ser a casa. Eu acho que a casa ela está como um desejo da humanidade desde sempre. Então, eu acho que o desejo de casa própria é de muitos. Né? Então, você tem um lugar que você chega em casa, você pode dormir, você pode interagir com sua família. Eu acho que isso é muito legal. Então, eu acho que isso está democratizando. É um processo. É um processo. Isso não é aberto a todos, mas é um processo. E se Deus quiser, né, a esperança é a última que morre. Quem sabe todo mundo vai poder ir ter um lugar bacana para chamar de seu. E outra coisa também, são 2 níveis, né? Quando a gente fala aqui, pessoal, igual eu falei, obra de grande padrão, a gente está conceituando, porque, na verdade, na obra de alto padrão, o arquiteto ele tem um pouco mais de liberdade para ele abusar da criatividade, aplicar os materiais. Sim. E agora, como ela acabou de falar, eu só estou reforçando o que ela disse. A casa do brasileiro comum, do trabalhador comum, ela também precisa de um toque arquitetônico, né? Sim. E às vezes o cara não pode investir muito em botar uma pedra muito cara, mas conta pra galera aí, por exemplo, que áreas que podem ter um toque arquitetônico legal a um custo acessível para o cara ter um projeto legal bem executado? Às vezes a área interna dele, ele fazer por ambientes. Iluminação, utilizar um revestimento bacana, um mobiliário legal, uma pintura. Ele já consegue transformar bastante coisa da casa dele. Jardinagem, às vezes ele não usa... O verde, né, cara? Verde é sensacional. O verde, ele dá cor, ele dá vida, né, ao ambiente. O verde mistura o verde com granito, então, com a pedra, com o quartzito. Eu falo que nada anda separado, tudo tem que andar junto para poder dar a composição. Com certeza. E, Saulinho, vamos colocar aqui o trabalho da Juliana Tedesco mais uma vez, para a gente encaminhar para os finalmente aqui. Tá tranquilo, Ju? Tranquilo. Ju chegou para mim e falou assim, Bruno, como é que nós vamos falar aqui e tal, sobre na minha? Eu falei, não, Ju, vamos embora, vamos conversar. Total na minha, Bruno. Olha só, qual é a ideia? Esse ambiente é um... Abre esse banheiro aqui. Lavabo. É um lavabo? É um lavabo. Aí a gente está usando travertino, porque é um lavabo. Legal. Tá bom aí, acho que tá no bom. Porque tá mostrando todo esse apartamento. Isso. Aí a gente usou o Taj Mahal ali, o Mont Blanc. Ô Ju, até tá na moda agora, não tá se usando maçaneta mais, né, nas coisas, né? Como é que é? Puxador? Puxador. Hoje tudo que você consegue colocar clean, ele fica bem bacana. Olha aquilo que a gente falou, que o sofá tá de costa para um outro ambiente, mas ele todo é vazado. Integrado. Sim, tá, né? Todo integrado. Ali tem, e aqui que é o lavabo, que eu estava falando com o Bruno, que eu vou colocando meus projetos aos poucos. Eu não sou muito online, blogueirinha não, tô aprendendo. Mas aquele lá era um travertino e era um lavabo. Esse aqui é o ripado, né? Também tá na moda, né? Sim. Esse daí... Deixa eu ver mais outro. Um preto. Aquela cuba ali é de pé. Esse daí é uma empresa de granito. É o lavabo da empresa de granito. Aí a gente está usando 2 materiais, o piso todo. Aí a gente abusa porque eles vão estar mostrando, né, e vendendo. Vai ser um showroom, né? O produto deles. E ficou bem bacana. Essa obra está quase pronta. Ficou muito legal. Você pode falar o nome da empresa ou é segredo ainda? Não é segredo que tá na internet? Tá na internet. É a Vimagran. Hã? É a Vimagran. Vimagran? Isso.
falei com o Renatinho esses dias, Davi Magrã. Eles estão lá Que fazendo lindo, esse espaço novo. O espaço novo deles está ficando muito bonito. Eu lembro quando eu trabalhei na Qualigran, você fez uma reforma legal. Sim, sim. Você tá com eles ainda? Você tem contato com eles? Faz algumas coisas para eles? Agora tem tempo que eu não faço, mas tem muito contato com eles. Mas eles pessoal, avançaram bem, tá? Muito, pessoal, muito, tá? muito. Luciano, Beijo Marcelinho, vocês, beijo para eles. São joia. Cris, que tá lá em São Paulo. Eles estão. Eu lembro que você fez foi quando eles começaram a sair do básico, né? Você foi lá e deu uma Isso, eles fizeram nova uma ampliação e aí eu tava lá com eles. Gosto muito deles. E eles agora cresceram bastante, graças a Deus. Outra coisa que... Volta aí. Tem como voltar essa foto aí anterior? Aqui tem o vaso sanitário. Tem a louça lá. Outra coisa, Ju. Acabou esse negócio de ficar escondendo isso aqui, né? Antigamente era no caixotinho, era no nicho. Acabou, né? Não, hoje não usa mais, Não, né? porque aí acaba ficando até mais pesado, né? Né? Ficava aquele nicho, aquele buraco lá. Hoje em dia não, tá aí mesmo. E algumas empresas até um outro fica por cima, assim. Não fica até porque quando é empresa, muitas vezes, aqui a gente colocou porque não vai ter muito uso, mas muitas vezes você tem que usar o dispenser, né? É obrigatório você usar o dispenser. Né? Aí tem até que as empresas fazerem os dispensers mais bonitinhos, que os dispensers estão feios pra gente colocar no projeto. Verdade. Vamos lá, próxima aí. Tiaurinha lá. Tiaurinha tá em todas. Tá em todas, curte todas. Tiaurinha, beijo pra você. Tiaurinha agora tá vendendo imóvel de alto padrão lá, velho. Sim, sim. Ela é corretora de luxo lá. Ela tem que vir aqui pra eu entrevistar os corretores aqui, ó. Muito legal. Volta ali. Aí você mexeu com o meu coração agora. Esse vidro canelado aí tá em moda de novo, Ju? Sim, tudo volta. Eu falo que tudo volta. Canelado, aramado. Que legal. Muito, eu tenho muita muito, saudade muito. Disso aqui. Isso aqui marcou muito. gerações, E aí hein? com uma roupagem nova, né? Não com carinha de... Anos 80, né? Uma coisa misturado e eu falo que é isso que vai dando a graça do projeto, né? E legal isso São aqui, os detalhes. Você também não precisa revestir tudo aqui, ó. Você fez até meia altura, em cima é aí pintura, entrou né? com uma pintura, exatamente, uma pintura especial. Esse banheiro aí é um banheiro de cadeirante. Esse espaço aí é um espaço que é dos funcionários, né? Então é um banheiro acessível e também quando algum funcionário precisa tomar um banho, então por isso que tem essa parte aí do chuveiro. Essa iluminação embutida de foco, de lateral, também não vai sumir tão cedo, né, Ju? Não, porque ela dá um efeito muito bacana, né? O custo baixo, e para ambientes que você não precisa de iluminação para trabalho, funciona super bem. E como é que tá a arquitetura corporativa, Juliana? Você tem feito muito, menos, mais? Bastante. O pessoal está numa fase de reformar, né? Sim, sim, porque eu falo que isso tudo, a informação, se você chega no espaço, eu falo que tudo é experiência. Né? Então, o cara que vai lá comprar e vê um espaço bem cuidado, pensado, ele tem a experiência e tem a percepção que aquela empresa, ela investe naquilo, é uma empresa... Ela não só vende aquilo, ela experimenta aquilo, Ela né? experimenta, ela dá valor ao cliente que vai lá, ela quer que o cliente tenha uma boa passagem lá, né? Acolhedor, né? Um ambiente fica o acolhimento, e marca, exatamente. Né? O cara não esquece daquilo. Pô, fui naquela empresa, eu vi um negócio diferente, o cara tira foto, leva aquilo. Tudo, eu falo que assim, o cheiro, o som, né? Eu falo que isso tudo vai transformando, né? E transformando isso em uma experiência sensorial e que agrega ao produto. Muito bom. Agora, Ju, olha que bacana, isso aqui tá na moda agora, né? Isso é pedra. Pedra. É uma cuba de pedra. Uma cuba de esculpida. Pedra. A gente vai colocar aqui, tá nos nossos projetos aqui, a gente botar em breve o nosso e-commerce aqui, a gente vai colocar alguns produtos desses, uma parceria com... A gente tem trago muito aqui com o Romário Rosa. Romário é excelente. A gente tem trago com ele e a gente apresentou já todos. Aí eu tenho que Romário conversar com ele pra gente renovar. O estoque a gente vai botar aqui para vender. Botar no carrinho aqui. Ó, tá assistindo? Quer comprar essa peça? Pode bem comprar. Bacana. Romário é um artista e pioneiro, né? É pioneiro nessa área. O que você pensou aqui? Isso é pintura? Isso é uma pintura. Isso é uma pintura e aí vamos trazendo. A arquitetura... Eu vou falar um nomezinho difícil, que eu vou até explicar o que é. Diga. Porque tem um amigo meu implica comigo. Falou, Joana, quando você falou aquela palavra, isso é arquitetura vernacular. O que é vernacular? Me explica. Eu vou explicar. Hoje em dia isso está muito em voga, né? O que é arquitetura vernacular? É a arquitetura que você aprende
dos seus ancestrais. Então, a taipa de pilão, o barro. Então, isso tudo traz essa sensação de taipa, de barro, misturado com a pedra, né? Para você ter ideia, quer ver? Volta aí, rapidinho, na grade aqui do seu próprio Instagram, só volta na anterior. Não, fecha e deixa o painel dela lá. Você vê que chama atenção, né? Quando você vê ela aqui no meio das outras, desce lá, ela chama atenção. Ó, ela vai aparecer aqui, ó. É porque os projetos são todos bem suaves, né? Você separou? Ah, entendi. Ah, ele falou que tinha separado algumas imagens. Aham. Saulinho. Mas só vamos rodar mais um cadinho embaixo aí. Muito bonito isso daí. Bonito, né? Isso aqui foi executado assim? Ainda não está sendo executado, mas já está todo... Você já foi lá ver? Não, a cuba já está pronta. Eu quero ver isso aí. Depois eu coloco pronto. Tá quase pronto. Ah, você tá bem retrô, hein, cara? Eu sou um pouquinho. Aqui, adoro umas que misturas. Legal, cara, isso aqui. Uma pedra. Eu adoro umas misturas. Cara, esse porcelanato, essa cerâmica aqui, tá lembrando anos 80 esse banheiro. Exatamente. Eu sou um pouquinho retrô, adoro um pouquinho dessa Nós dois aqui. É isso aí, essa mistura aí e a palhinha também. É tudo que é natural, né? Tá voltando muito, né? A palha, linho, a textura. O basalto, a gente falou, pedras basálticas estão voando. Usando muito e eu gosto muito. Gostei demais desse banheiro aqui, achei lindo. Manda foto pra depois ficar pronto. Ele tá pronto, esse banheiro. Me manda foto. Eu só não tirei, porque o cliente já tá morando lá e acabou que foi no verão. Essa casa é uma casa lá em Marataízes. E quando eu fui lá, eles já estavam na mudança, não deu pra tirar. Depois eu vou tirar com calma. Vale a pena. Mas ficou lindo. Sabe por quê? Porque tem um conceito aqui. Eu que não estudei o seu tema, eu já bati o olho e já vi. É uma mistura futurística com espelho e tal, com essas rememorações aqui. Sim, é retrô mesmo. Retrô e tal. Uma pedra de granito aqui. Foi granito aqui? É um granito. Boa. É um granito fininho. Aí é até um Itaúnas. Eu falo bem, às vezes você não precisa. Até brinquei com você que um cliente agora há pouco tempo estava brincando comigo e falou: não bota preto não, porque vão falar que preto não pode. Tá. E aí eu brinquei com você e falei bem, você foi apresentar o projeto porque ele tinha um custo reduzido. Né? Ele falou bem assim, eu quero que a minha casa fique muito legal, mas eu não posso gastar muito. Entendi. Né? Então o cliente ele vai passando toda essa experiência para a gente, até para a gente poder especificar. Aí eu falei, em alguns momentos eu vou usar quartzito, mas a base da casa eu vou usar preto em poucos detalhes. Aí quando ele falou bem assim, você usou preto, eu falei, vou te mostrar. E depois ele falou bem assim, tem que ser o preto, não vou trocar, vai ser o preto. Mas cadê? Tá aí essa foto aí? Eu acho que eu mandei no... Tem como mandar, Saulinho? Acho que tá no WhatsApp, porque eu ainda não coloquei essa no Instagram. Tem problema não. Se tiver aí, você coloca aí. Tchaurinha sempre lá presente. Mais uma vez, sempre. Beijo agora, Tchaurinha. Beijo. Vamos lá, vamos finalizar. Tá aí esse é o projeto do preto. Esse é o projeto do preto. Que a gente acabou usando e ele falou bem assim, o preto não... e tudo, e depois quando a gente apresentou, como a gente usou em poucos detalhes, assim, eu falo que é uma pitada, né, igual comida, é uma pitadinha para dar e ficou muito bacana. Nossa, mas tá muito legal, sua renderização tá boa também, Ju, parabéns. A Anne, dá parabéns pra Anne. Parabéns, Anne, então. Anne é fantástica. É, muito boa. Muito boa. Beijo, Anne. É isso aí, galera. Eu acho que ficou bem legal esse pretinho combinando ali. Olha só que legal que era boa. Saulinho, você tá passando um negócio correndo, Saulinho? Deixa eu ver aqui. Peraí. Esse aqui também... Essa foi uma reforma. Olha essa janela aqui. Essa janela já é da casa, é uma reforma. É uma reforma. É uma reforma, não foi eu. Mas aí a gente acaba introduzindo e... Olha só. A gente podia ter botado o nome de Juliana Retrô aqui, o programa de hoje. Eu tô viajando na maionese. Eu gostei gostei da canelada, dos potinhos, das colheres de pau. Muito legal. Aqui, deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é dentro de casa? Isso é uma área gourmet. O cara meteu uma churrasqueira dentro de casa? Não, é na área externa, uma área gourmet, na área externa, isso. É anexa à casa, mas é uma área externa. Aqui é a cozinha dele. Muito boa essa madeira aí, cara. Legal. É a cozinha dele. Você especificou isso aqui ou é só ilustrativo? Esse daí é só ilustrativo, mas tudo que a gente coloca, isso a gente consegue achar no mercado. Então a gente consegue colocar muita... Quando fica pronto, se o cliente ele deixa, né? Porque muitas vezes
ele não acaba que não é que nem ele deixa, né? No final já tá apertado, deixa para depois. Mas quando ele deixa a gente criar, né? Criar e ambientar, né? Colocar as peças, fica muito bom. Ali, passa não. Você tá projetando produtos também? Ainda não. Não? Não sei. Eu falei ainda não, mas eu não sei nem. Não, é porque essas mesas aqui, Não. Essas mesas a gente encontra no mercado. Não, porque tá uma... falando no bom sentido, tá? Mas tá uma moda, uma moda boa. Sim, acho excelente. Produtos aí, e muito legal, muito. Design, as pessoas fazendo design muito bacana. Vários amigos aí, legal, Dudu né? lançou um monte de coisa bacana. Beijo, Dudu, cara. Beijo, Rafael. Eu fiquei encantado, cara. Dudu foi meu aluno. Eu falei, Dudu, você tá honrando a profissão, Dudu. Aqui, muito bacana. Tem uma galera, e eles estão estudando, né, Ju? Eles estão... Sim, os eu acho que tá bons. vindo uma geração boa aí de arquitetura, não tá, não? Sim. O que você acha? Sim, muito boa. E eu acho, assim, que o bacana e o entendimento é que as pessoas, elas estão se ajudando. Então, assim... Isso é legal, essa interação, essa troca de ideia, isso é muito legal. Tem espaço para todo mundo, tem né? Tem espaço para todo mundo, Dá pra gente ficar... Tem sim. Bom, eu acho que por hoje... Tem mais algum que você quer mostrar aí? Não, tá ótimo. Dá pra ver que a Juliana é uma... Ó, esse aqui mexe comigo, hein? Lá em casa eu tenho um monte disso aqui. Isso aí é uma empresa, empresa de turismo. Legal. Pensou em mim, né? Alô, garoto. Lá em casa eu tenho um mapa desse aqui que eu fiz com o Mário. Eu vou te mandar foto. Lá na Qualigran a gente colocou um mapa também parecido desse na sala dos vendedores. Eu gosto de mapa. Eu sou viciado em mapa. Mas ficou muito bonita. Gente, que frescor, né? Essa entrevista. Vocês estão gostando? Deixa o like aí. Comenta, curta, compartilhe. Juliana, pra mim tá sendo uma grata surpresa te receber aqui. Né? A gente... Veio sem pauta. Sem pauta nenhuma, isso me deixou apavorada. Mas agora você está terminando a entrevista tranquila. Depois nós vamos voltar em uma aqui, mais pra frente, quando a gente já tiver cada vez mais bombando o canal aí. Nós vamos voltar com você aqui, aí a gente vem com uma pautinha, porque a Juliana gosta de tudo organizado. Hoje eu peguei a Juliana pelo pé e ela aceitou e ficou um programa ótimo aqui, leve, tranquilo, a gente pôde... captar as impressões da Juliana, acabou de voltar de uma feira agora. Da Feicom. A feira é bom, né, cara? Revigora, né? A gente sempre pega coisa nova, né? Feira revigora, viajar é bom, a gente sempre vê coisa diferente, é muito bom mesmo. E Cachoeiro, como é que tá a arquitetura aqui em Cachoeiro? Você tem feito mais residencial, mais moradia, ou você tem feito muito corporativo? Você sempre fez muito corporativo. Eu acho que tudo um pouco, né? Aqui a gente acaba fazendo... de tudo um pouco, né? É muito residencial, no escritório sempre lá é muito residencial, mas também bastante corporativo. Pois é, e tem você que é de Cachoeira e região, ou de todo o Brasil, que hoje em dia não tem fronteira. Você tem feito algumas coisas para fora, Ju? Mais aqui na praia mesmo? Mais aqui próximo, Sul, Vitória. O que precisa, hoje em dia está facilitando porque a gente consegue resolver muita coisa por WhatsApp. Então, assim, não tive experiência ainda de fazer nada muito distante, porque eu gosto de ver, eu gosto de... Você é Caxias. Você gosta de ver as coisas. Eu sou, isso daqui tá errado, isso daqui... Então, assim, eu tenho ainda muito medo de pegar algo longe e não conseguir... Tá na sua mão, debaixo das suas asas. Isso, mas a gente vai aprendendo também, né? Tá aí a novidade. Mas a Juliana é uma arquiteta referência aqui, como ela mostrou aqui nos projetos dela. Eu conheço, sou suspeita a falar, né? Eu tenho um fato curioso sobre a Juliana, que eu comecei a namorar a Suzana, que é minha esposa, né? Eu sou prima da Suzana. Prima da Suzana. E eu tava recém começado a namorar com Suzana, né? E aí... Logo assim, acho, sei lá, 2 semanas ou 3, não sei. E a gente já tinha firmado o namoro. E aí me aparece o casamento da Juliana e do Toninho. E aí foi um casamento muito lindo, muito chique, muito organizado, muito bacana. Eu recém-chegado na família lá, eu falei, Suzana, como é que é para arrumado? Aí Suzana, não, é para ir para uma roupa social. E no meu mundo, roupa social é camisa social e calça social. Eu não botei o blazer, você sabia disso? Foi não seu sabia. Casamento, eu tô te contando. Não sabia. Aí eu falei, cara, eu não vou botar o blazer, senão eu vou ficar... Não ia lembrar disso. Eu vou ficar cafona aqui no casamento da Juliana. Eu fui sem blazer, meu amigo, sem o paletó. Aí eu chego lá, todo mundo tava de paletó.
E eu não sabia onde eu enfiava a cara, eu começando a namorar com Suzana, eu sem paletó. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não tem ninguém sem paletó. Aí eu ficava olhando assim, tinha um primo lá sem paletó. Eu falei, ai, Suzana, não sou só eu que tô sem paletó. Não sabia disso, Bruno, tô sabendo hoje. Mas era o seu casamento, Juliana, você tava preocupada com não, o até Nico, parece, todo mundo. não. Mas foi um episódio engraçado que eu lembro com muito, pra mim, com muito carinho, porque foi... É um marco, né? Marco me marcou, que... foi o primeiro casamento da família, foi o da Juliana, eu tive Marco. lá. E da Thiago também, Thiago, nosso primo, a esposa dele, Mirella, também, a primeira vez que conheceu a gente foi no casamento. Ela estava começando a namorar. E ela conta também a história que ela chegou com a família toda. Conhecendo os parentes, conhecendo todo mundo. Meu casamento aí juntou um monte de gente. E todo mundo de paletó e eu sem paletó. Todo mundo mesmo. Eu e dois ou três primos lá. Mas, Juliana, obrigado por você ter estado aqui, compartilhando esse momento conosco. Esse é um projeto que a gente tem tratado com muito carinho, com o intuito de promover a arquitetura. Né? A gente está para receber aqui a Priscila, talvez até essa semana ou semana que vem, vou confirmar a agenda com ela, que é a presidente do CAL, do Espírito Santo. A gente esteve aqui com a Mônica Fittipaldi, que é delegada federal do CAL. Sim. A gente tem criado uma conexão importante para a gente trazer pessoas relevantes. Estão aí para trazer pessoas de São Paulo, do Rio, pessoas que têm propriedade para falar de arquitetura. A gente acha, eu acho, e nós aqui achamos do Pó de Pedra, que a expertise que nós temos para trabalhar com arquitetura na pedra, ninguém tem. Tá? Com todo o respeito a você, arquiteto de todo lugar do Brasil, vocês são importantes, ninguém aqui é melhor ou maior, mas existe uma expertise, existe uma comunicação que a gente tem com as pedras, que é nossa, a gente está aqui. O maior polo produtivo do Brasil, um dos maiores do mundo, é nosso, é feito aqui. Cachoeiro fornece 85% das chapas industrializadas do Brasil. Isso é fantástico, né? Isso é muita coisa. Fantástico isso. Então, nós estamos aqui como anfitriões mesmo da pedra. Então, a gente não achava justo a gente não ter um programa específico para falar de pedra, não ter um programa específico para falar da arquitetura, do uso da pedra na arquitetura. Então, a gente está levantando essa bandeira, não estou sozinho, nós temos um grupo de empresários, Serginho Moura, que está comigo aqui, o pessoal da Morro Alto, o pessoal da Stone Age. Nós temos empresários como a nossa querida Envelope Mais e tantos outros que têm chegado. Nós estamos desenvolvendo produtos para elevarmos o nível da arquitetura, para que essa informação chegue a você, dona de casa, você, construtor, você que está aí, que é empresário e quer construir a casa dos seus sonhos, como a Ju falou aqui. Construir é o sonho, né? É o ápice da vida de todo mundo, de ter sua casa própria, de ter a sua arquitetura ali formalizada. E nós estamos aqui para registrar programas como esse, que foi muito agradável para mim, de trazer aqui a Juliana, que é uma arquiteta conceituada na nossa região, uma pessoa que tem um trabalho, um portfólio, um acervo incrível e que está compartilhando um pouquinho com a gente do seu conhecimento. Obrigado, viu, Juliana? Eu que agradeço. Valeu, você já sabe aqui com a gente, falar de pedra ficou mais leve. Obrigado por ter assistido até aqui, curta, comente, compartilhe, interaja com esse conteúdo e volte mais vezes, a casa é sua. Obrigado.